Olá, meus amores, boa tarde. Vamos dar continuidade às nossas aulas, né? E hoje a gente vai estudar geografia sobre os climas do Brasil, né? Como vocês já sabem, nós já estudamos e a gente tem falado várias e várias vezes, o Brasil, ele é um país muito grande, ele é um país vasto, né? E com isso, ele também vai ter o quê? Vários tipos de clima, né? E como a gente já sabe também, no Brasil predominam os climas quentes. Por quê? Porque o Brasil está situado na zona tropical, que é uma das regiões mais quentes da Terra. Por isso que os climas do Brasil, eles têm mais essa tendência de serem climas quentes. E a gente vai começar falando sobre o clima equatorial. Vejam algumas características desse clima. Ele apresenta temperaturas elevadas o ano todo. Mais ou menos as temperaturas são de 24 a 26 graus Celsius, né? É muito úmido devido à quantidade maior de chuva, né? Durante o ano, né? Então, nesse clima equatorial, a temperatura é alta e é muito úmido por causa de quê? Por causa das constantes chuvas durante o ano. E nós temos aqui alguns estados, alguns lugares onde esse clima é predominante, como nos estados do Amazônia, Roraima, Amapá. Então lá predomina esse clima equatorial. Por quê? Porque lá é muito úmido, chove muito durante o ano. Então nesses lugares aqui que eu falei, o clima é equatorial. Então o primeiro tipo de clima do Brasil é equatorial. Nós temos também, mais uma coisa que eu esqueci de dizer, uma observação que eu coloquei aqui para vocês. A presença da floresta amazônica está relacionada a esse tipo de clima. Então, nos estados onde a floresta amazônica é mais predominante, lá vai predominar esse clima, né, que é o equatorial. Nós temos também o clima tropical. As temperaturas são de 20 graus Celsius com duas estações bem distintas, a estação seca e a estação chuvosa. Né? Então, nesses lugares aqui, as quatro estações elas não são bem definidas, você não consegue ver claramente verão, inverno, outono, primavera, você só consegue distinguir a estação seca da estação chuvosa. Então, nesse clima, nesse tipo de clima, só podemos notar claramente a estação seca e a estação chuvosa. E um exemplo nós podemos citar Codó, como eu já expliquei para vocês. Codó, ele também apresenta um pouco desse clima tropical típico. Por quê? Porque aqui nós só temos duas estações, a seca e a chuvosa. E vocês aprenderam também que ainda é invertido. Por exemplo, no período que está chovendo, na realidade não é o inverno, é o verão. E quando está sendo verão, que é o período quente, né, não é o verão, é o inverno. Essas duas estações são invertidas, a estação seca e a estação chuvosa. E geralmente esse clima tropical típico, ele é mais predominante nos estados do Maranhão, do Piauí, né? Certo. Então o segundo tipo de clima que o Brasil apresenta é o clima tropical típico. Nós temos também mais um tipo de clima, que é o clima tropical semiárido. As temperaturas são elevadas o ano todo, são em média 27 graus Celsius. As chuvas são escassas e irregulares, tornando o clima seco. Então, já nesse clima tropical semiárido, o calor é intenso, o sol é muito forte, tornando o clima seco, como temos os estados do Ceará, Bahia, Alagoas, né? E a região que mais sofre com esse tipo de clima é a região Nordeste. Por quê? Porque a população ela enfrenta grandes períodos de seca devido ao clima que é muito quente, né? Então, a região Nordeste é uma das regiões que mais sofre com esse tipo de clima, né? Clima tropical e semiárido, né? Nós temos algumas cidades do sertão, onde você já sabe que é tão quente, que as águas dos rios, elas secam, né? Então, as pessoas dessa região, elas sofrem muito com a questão das secas. Nós temos também mais um tipo de clima, que é o clima tropical úmido. É influenciado pelos ventos marítimos. Nós podemos dizer que aqui São Luís também apresenta um pouco desse tipo de clima, porque vocês sabem que São Luís é uma ilha, né? Então, esse tipo de clima tropical úmido, ele é influenciado pelos ventos marítimos. As temperaturas são de 18 a 22 graus Celsius. E as chuvas aumentam durante todo o ano, né?
durante o mês de maio a setembro, as chuvas são mais intensas. E eu tenho aqui alguns estados para vocês que apresentam esse tipo de clima. O estado de Minas Gerais, Maranhão, Piauí, são alguns estados que apresentam esse clima tropical úmido, né? A chuva no verão e o sol no inverno, como eu já disse para vocês. A estação, são somente duas estações, né? É a seca e a chuvosa que predomina nesse tipo de clima também. Ou seja, quando está chovendo, na realidade não é o verão, na realidade é o inverno. E quando está no quente, não é o verão, é o que é o inverno. É uma coisa totalmente invertida. Nós temos também mais um tipo de clima, né? Que é o quinto clima, que são 5 climas que o Brasil apresenta. O clima subtropical. Nesse clima, a temperatura é inferior a 18 graus Celsius, né? Ou seja, nos estados que apresentam esse tipo de clima, vai ser o quê? Frio, né? As chuvas são bem distribuídas durante o ano todo e as 4 estações são bem distintas. Ou seja, vou explicar melhor para vocês. Nesse clima subtropical, a temperatura é muito baixa. Se a temperatura é baixa, o que vai acontecer? O frio vai ser intenso, né? A temperatura é inferior a 18 graus Celsius, ou seja, é muito baixa, né? Então, os estados que apresentam o clima subtropical vão ser lugares frios, né? Como nós temos São Paulo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina. Então, são estados que apresentam esse clima subtropical. E nesses lugares é muito frio. Mas tem uma coisa que diferencia esses estados dos outros. Por quê? Porque nesse clima subtropical, nas cidades, nos estados que apresentam esse clima, você vai poder notar as 4 estações distintas, que são primavera, verão, outono e inverno. Então, cada período do ano, você vai ver distinta. Por exemplo, para cada tempo do ano, vai ter uma estação que você vai ver. Vai só chover, que é o inverno. Vai só fazer sol, que é o inverno. A primavera, você vai notar a primavera, que é onde as flores estão bem bonitas, e o outono, né, que é onde as folhas das árvores caem. Então, nesse tipo de clima subtropical, as 4 estações são bem definidas, ou seja, você vê elas claramente. Então, gente, esses são os climas que o Brasil apresenta, né? São 5 tipos de clima: equatorial, clima tropical semiárido, clima tropical úmido e clima subtropical. Então, o Brasil, por estar localizado na zona tropical, que é uma das zonas mais quentes da Terra, é por isso que ele apresenta climas quentes, né? Então, gente, esse foi o assunto de hoje. Espero que vocês tenham compreendido e na próxima aula tiraremos as dúvidas, né, na nossa aula online.